E agora quero convidar o professor Orlando Caires, da UFBA, Vitória da Conquista, para explanação sobre consórcio com outras culturas, a exemplo aí do umbu gigante. Boa tarde a todos. Vamos tentar cumprir o horário, mas como a gente está num plenário, quando der o meu tempo, eu ainda vou pedir mais um tempo, né? Que é sempre assim. Ô Moisés, como está no PDF, acho que eu não consigo passar, né? Bom, tá bom. Gente, tem uma música muito conhecida que ela diz mais ou menos o seguinte: se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana. Eu sempre trago essa fala para começar a falar sobre umbu, né? E eu vou buscar um pouquinho, o técnico do Senado estava aqui, ele me despertou, não estava na programação, mas despertou. Vou buscar um pouquinho na história para a gente falar em relação ao umbu. E tudo nesse país e tudo no mundo começa através da política de alguma forma, né? Não que o umbu tenha começado, mas o interesse foi despertado em função. O Brasil República nasce a partir da queda do Brasil Império, obviamente uma atitude política, né? E a partir disso houve início de uma ruptura de um domínio de uma igreja católica que estava inserida diretamente dentro do Brasil Império. Nascem também movimentos que vão dizer o seguinte: não, a gente quer que o Império volte. E o caso mais conhecido, que terminou por culminar numa grande tragédia, foi Canudos, onde Antônio Conselheiro, a partir disso, onde perdeu, a Igreja Católica estava perdendo uma certa influência, e também com um discurso messiânico, tinha ali muitas desigualdades, e pessoas foram sendo agregadas a esse discurso, e formou-se uma comunidade de Canudos, né? Isso, de certa forma, fazia com que as pessoas que tinham posses começavam a ter medo. Então, houve, a partir disso aí, algumas intervenções. E lá se eu não me engano, no Rio de Janeiro, um jovem jornalista, que também tinha uma inserção militar, foi escalado para acompanhar um grupo de militares, e foi, na realidade, a primeira literatura, né, de cobertura de guerra, entre aspas, do Brasil. Esse jovem chamava-se Euclides da Cunha. Então, ele acompanhou toda aquela trajetória dos militares, e 22 de setembro, eu vou pegar essa data aqui, 22 de setembro, estamos próximos, foi o dia em que mataram Antônio Conselheiro, né? Nessa época, o nosso sertão está bem sofrido, quente, né? E as plantas estão desnudas, digamos assim, de folhas. E nessa caminhada árdua, o jovem Euclides da Cunha foi fazendo anotações que depois culminou no livro Os Sertões. E algumas falas dele retratam um umbuzeiro, né? Mas retrata também a força do nordestino. Ele dizia: o sertanejo é, antes de tudo, um forte, né? E nas falas sobre o umbuzeiro, ele dizia o seguinte: é uma árvore que acomoda as pessoas. Ou seja, eles paravam de tempos em tempos para descansar, para se alimentar, debaixo do umbuzeiro, sem folha, inclusive, naquela época, mas já dava um conforto. E ele percebia que, na falta de água, aquelas pessoas que mais conheciam o sertão arrancavam de dentro da terra estruturas que dali extraíam água e saciavam a sede das pessoas. E ele disse, e que ficou muito famoso, que o umbuzeiro é a árvore sagrada do sertão. Por que eu estou falando isso? Porque eu puxei um pouquinho de história. Se a gente tivesse dado real valor a essa planta desde o início, ela já seria farinha americana. A Embrapa, nos anos 90, nos anos 1990, começou, né, a fazer alguns estudos com o umbuzeiro, sobretudo em relação à propagação
dessa planta, e também a recolher em determinadas regiões, fazendo expedições, buscando plantas que tivessem um maior potencial produtivo, e dentro dessas excursões, já ia com o objetivo, formar um banco de germoplasma, ou seja, pegar aquelas espécies, aqueles acessos, que à época a gente chamava de acesso, que estavam distribuídos dentro do nosso semiárido, e levar para um local, e ali, a partir dali, você iria disseminar para outras regiões, e fazendo, obviamente, vários estudos. Nasceu o banco de germoplasma de umbu, um deles, né, o primeiro, que está na Embrapa Semiárido. E qual foi a primeira característica que as pessoas buscaram? Né? Foi o tamanho. Por isso que a gente chama de umbu gigante. Não sei necessariamente a primeira pessoa que deu esse nome gigante, porque isso aí é algo que está meio difuso, mas gigante porque ele diferenciava em relação aos demais pelo tamanho. Nós temos nessa foto aí, eu tenho outras mais à frente, é muito perceptível a diferença. O tamanho foi a primeira qualidade que se buscou em relação a umbu gigante. Né? Como? Tem uma média de entre 25 e 28 gramas, que é a média geral que a gente tem dos umbus. Né? E na literatura dizia o seguinte, uma planta que produz, em média, o peso médio de frutos, acima de 70 gramas, a gente chama de gigante. Essa foi a primeira definição. Né? Em 2010, eu escrevi o segundo livro de umbu, e naquela época eu falei assim, procurei informações. Qual foi a informação acadêmica, científica, que garante que 70 é? Não achei nenhuma, porque você teria que fazer um estudo com média, mediana, moda, fazer realmente todo o estudo para detectar que 70 era. Mas nasceu da cabeça. Eu falei, então eu vou discordar nesse livro, o livro que foi escrito em 2010. Eu vou dizer que um umbu gigante é aquele que tem mais de 50 gramas. E aí surge o professor Nonato, falou, então nós vamos fazer agora, vamos fazer um estudo para caracterizar o que é um umbu gigante. E a partir disso, o professor Nonato desenvolveu um trabalho, e nesse trabalho ele colocou... não só está passando de um em um, né? Pode passar, que isso aí eu já falei durante a... Pode passar, que isso aí tudo eu já falei. Aí o professor Nonato falou o seguinte, se a gente coloca peso médio de planta, tem anos que o umbu pode, por alguma condição, não crescer tanto. Ou então, início de safra, meio de safra, final de safra. Fica complicado a gente dizer que aquele umbuzeiro é um umbu gigante. Então, é melhor a gente classificar por tamanho para o mercado. E ele criou, foi publicado no ano passado, esse trabalho dele, classes. Mas vamos pegar essa classe aqui. Ele classificou, e tem todo o trabalho estatístico aí para provar o que ele fez, em grande, gigante e prêmio. O prêmio é aquilo que tem mais de 110 gramas, ou mais de 100 gramas por umbu. Aí já não é a planta, é o fruto. Você pode ter dentro da mesma planta, na colheita, o grande, o gigante e o prêmio. Porque é o mercado que vai te pedir isso. Quando você for comercializar, ele não quer saber se aquele umbu é gigante porque é macaúbas. Porque vai ter o macaúbas, que é um acesso, que a gente chama de variedade já, que pode ter 50 gramas na média no dia que você está comprando ali, mas você pode ter de 70, 90, então ele já fez essa classificação. Mas um detalhe que é muito importante é que o umbu não sofreu manipulação genética por humanos para ser gigante, porque muitas pessoas entendem isso. Isso é um processo de seleção, sim, né, uma seleção massal, onde você identificou características naquilo que já existe e foi selecionando, como isso foi feito por diversas e diversas vezes com outras culturas. Então, ele é gigante por características dele. E outra coisa, se você entrar agora, quem tiver com o celular aberto, pode entrar. Coloca aí, semente de umbu gigante, Mercado Livre. Estão vendendo. E tem preço. Mas uma coisa,
por dois motivos isso é falso. Primeiro, o umbuzeiro, é uma planta de alta variabilidade genética. Ou seja, você não tem garantia nenhuma do que a semente daquele umbu que você comeu, chupou, ou outro nome, se plantar, vai dar as mesmas características do fruto, pela variabilidade genética. E depois, tem estudos já muito avançados dizendo que pode existir o que a gente chama de poliploidia no umbu, e uma parte dessa poliploidia pode estar relacionado com o fruto, o tamanho do fruto. Então, um fruto gigante poliploide, a semente é inviável, não nasce. Tá? Nem todo gigante é poliploide, nessa característica, mas todo poliploide acaba sendo gigante, o que está levando à conclusão desses trabalhos, que ainda não são definitivos. A gente tem que deixar isso claro. Semente de umbu gigante vendido na internet, esqueça. Mas está aí, se vocês entraram, vocês podem ter percebido aí que estão vendendo. Próximo, por favor. Então, olha algumas características que a gente pode introduzir para utilizar um umbuzeiro em consórcio, em regiões, sobretudo, mais áridas. Ele é nativo da caatinga, ele é adaptado à seca, tem grande resiliência à escassez de água. Então, é uma característica que, talvez, nessas condições de uma região mais seca, não sei se foi o Drummond que falou de manhã, em muitas regiões mais secas, o eucalipto, por exemplo, não prosperou. Aí, um consórcio eucalipto-umbu na região dessa, talvez não seja o adequado, mas você tem outras possibilidades. Possui raízes tuberosas que armazenam água, possibilitando a produção em longos períodos de estiagem. É muito comum a gente passar em determinada região, eu estou falando inclusive de um umbu nativo, aí, sem seu cultivo comercial, você enxergar a paisagem toda seca e uns pontos brancos. Ele lançando flor, antes mesmo das folhas. E ele está tirando água de algum lugar, das raízes. Você não imaginaria que uma planta pudesse iniciar seu processo de produção num regime de falta d'água ao extremo, né, se não tivesse alguma poupança. Então, você não pode avaliar a pessoa pela roupa. Tá bom? Os frutos possuem grande potencial de comercialização, e esse aí é o grande ponto, e é o que começou a alavancar a questão do umbu. É da farinha americana que eu estou dizendo. É daí, do interesse pela comercialização, que nasce o interesse por cultivar, por plantar. E o fruto gigante é um grande, eu falo de forma muito tranquila, isso aqui, foi um grande projeto de marketing. E está sendo e continuará a ser. É um grande projeto de marketing. Né? O ciclo de vida longo, ele pode até demorar um pouquinho para iniciar a produção, mas também depois que inicia, filho, neto, bisneto, talvez consigam ainda ficar ali utilizando dessa planta. E não demora tanto, não. Como a gente trabalha com umbu clonado do gigante, esse início de produção, se você tem um sistema de cultivo bem organizado, bem tecnificado, 5, 6 anos, você já começa a ter os primeiros frutos. Estabilização de produção, 14, 15 anos, obviamente. Mas iniciar a produção pode ser bem antes. Claro, não é só plantar e largar. A gente está falando agora de uma planta que a gente já está considerando como domesticada em termos técnicos. Até 2010, a gente discutia se estava em domesticação. Né? Atrai polinizadores, aves, pequenos mamíferos, você contribui com aquele ciclo ecológico ali, né, com aquela questão ecológica. Se adapta desde a solos de baixa, média e alta fertilidade, com um detalhe. A minha área de concentração é nutrição de plantas, fertilidade de solo, e eu estudo umbu desde 2000. Os primeiros trabalhos meus foram todos em relação à nutrição do umbuzeiro e adubação. É uma planta que a gente chama de responsiva. Ela não vai morrer, mas por falta de adubação, por falta de nutrientes, mas ela vai ficar acanhadinha.
Quando você equilibra o solo, ela explode em crescimento. Aí as pessoas falam, mas eu plantei um umbu, ficou 2, 3 anos, e ele ficou lá miudinho, mirradinho. Pode ter certeza que foi problema com muda, porque enquanto ele não restabelece o sistema radicular, o sistema de raízes, ele não vai investir em crescimento. Porque os trabalhos que a gente tem, quando você tem uma muda com a raiz preservada, a raiz, digamos assim, eu não vou falar intacta, né, sempre tem algum dano, ele responde mais rápido. E esqueçam que umbu é só plantar e largar. Não é isso. Não vai morrer, mas também não vai te dar a resposta desejada. Contribui para a recuperação ecológica do sistema e na geração de renda. Aí que está o ponto que a gente bate bastante. Nós temos um projeto na UESB, que nós desenvolvemos desde 2014, chama-se Projeto Umbu Gigante. A gente trabalha com pequenos produtores. Tem o professor Miro, o professor Eduardo Ganem e vários outros. Por lá já deve ter passado mais de 50 alunos. E a gente seleciona associações. E, a partir dessa seleção de associações, a gente faz todo um trabalho de conscientização. A gente não distribui muda. A gente faz todo o processo que eles consigam desenvolver. E, a partir disso, já nasceram vários viveristas, inclusive, com um detalhe, a Davi não está aqui não, né? A gente tem que fazer um trabalho agora, eu não sei se é a Davi ou o Ministério, né? Então, melhor assim, de organização da produção. Tem muitas mudas de umbu gigante sendo vendidas. Às vezes, a pessoa não sabe nem qual é o acesso. E, a depender de quem você está comprando, você não pode nem garantir que realmente está dentro daquele grupo lá de umbu gigante, que tem uma diversidade enorme. A Embrapa e a EPAMIG, essas duas já fizeram ali, digamos, um registro de algumas, mas tem várias outras. E tem um detalhe, enquanto a gente aqui da Bahia está perdendo tempo, Minas Gerais hoje está escalando na produção já de umbu gigante. A gente fala, a Bahia produz 80% do umbu do Brasil. Verdade, se a gente pegar um umbu nativo, sem caracterização de tamanho, é isso. Mas o umbu hoje comercial gigante, Minas Gerais já produz mais que a Bahia, o norte de Minas, que lá também é região semiárida, né? E eu quero colocar alguns dados interessantes. Onde tem um umbu gigante sendo vendido do lado, e eu não estou falando aqui de características, é só o tamanho, vendendo do lado do umbu pequeno, você só vai conseguir vender o pequeno se o outro acabar, né? Porque as pessoas primeiro compram com o olho. É uma árvore, que isso aqui eu vou até passar rápido, que todo mundo conhece. Esse formato dela, umbeliforme, é porque, como ela é muito palatável, como foi dito aqui, enquanto o pescoço do animal alcançar, ele vai podando, né? Isso aqui é um plantio comercial, que eu dou assistência até em Livramento, para vocês terem ideia. Não é utilizado consórcio, mas já foi, acho que nos 2 primeiros anos, ele plantou aqui milho e plantou feijão, né? Mas isso ainda poderia continuar plantando, só que ele não preferiu não. Mas, olha, 1,5 m a 2 metros, já está em condução, já com poda, tudo direitinho. Olha o grande segredo da planta aí. Isso é uma planta verdadeira. Essas são fotos, se eu não me engano, da Embrapa. Eu não coloquei a fonte, mas são da Embrapa. 3.000 a 5.000 litros de água, até isso pode estar armazenado debaixo da terra. Com um detalhe, não é só água, não. A planta, por exemplo, antes de cair a folha, vou dar só um exemplo aqui, eu estou fazendo muito rápido, porque a gente não pode... A planta, antes de jogar a folha fora, ela faz o que a gente chama de retranslocação, ela tira nutrientes da folha e volta de novo para as batatas ali. Tira o máximo que ela pode. Aqueles elementos que são móveis na planta, ela busca de volta. Aí a folha vai ficando amarelecida e até cai. E ela guarda essa reserva aí. Tanto é que a água, vou chamar o nome de água, que sai dessas batatas, ela tem um gostinho parecendo até água de coco. O que dá aquele sabor não é água puramente, são sais que estão ali dentro. Tá bom? Era muito utilizado no passado para fazer aquele que a gente chamava de tijolo, né?
aquele que a gente comia, assim, era um pedaço de tijolo e 2 litros de água, e dava uma fome, e dava uma fortaleza na gente, né? Próximo. Então, gente, olha isso aí. Quem não conhece o sertão, a primeira coisa que vai imaginar é que a planta morreu, né? Então, é mais uma forma, além das raízes, guardar essa água, ela ainda libera essas folhas, reduz transpiração, ou seja, todo um esquema de defesa que, por séculos, por milênios, foi sendo desenvolvido. Próximo. A gente faz o processo eu só vou falar da questão das mudas rapidamente. A gente quebra a dormência, planta, e depois a gente faz a enxertia. Aí sim a gente tem a garantia de que a planta que a gente está levando é a mesma daquela que a gente coletou o material. E tem diversas plantas. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Se você tem, por exemplo, manga, que todo mundo conhece, Tome, Aden, Kate, Rosa, Espada, e todas essas são consideradas mangas, que as pessoas consomem. Mas quando você coloca no mercado, o mercado vai selecionando e dizer, opa, eu só quero agora a Tome. E as pessoas tendem a começar a plantar a Tome. É o que vai acontecer com o umbu da agora para frente. Nós temos muitas variedades, acessos, isso é uma discussão que a gente ainda tem, né? Alguns são variedades, outros são acessos de umbu gigante, mas alguns têm a casca dura, é azedo e o caroço é quase do tamanho do fruto. Ele é grande por fora. Aí, talvez já não seja interessante. Tem alguns que têm a casquinha mole, o caroço pequeno, e tem um brix, tem uma doçura agradabilíssima. O tamanho só não é a característica que vai definir aquela planta que vai dominar o mercado no futuro, tá bom? O processo de enxertia é isso, né? Em fenda cheia. Pode passar. Isso aqui é do quintal da casa do meu pai. Numa época, ele consorciava palma, melancia, feijão catador e umbuzeiro, né? Só que isso aí não é um nativo. Próximo que é esse aí. Dom Basílio. Olha o pontinho branco que eu falei aí, né? Tá. Ela disse que eu já terminei, mas só passa o último aí agora. Esse livro aí é o último livro que a gente publicou em 2022. Esqueci de trazer o exemplar para a Nóbia, mas eu vou pedir o motorista para trazer. Esse livro, na realidade, ele nasce da necessidade da gente juntar todas as informações. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2004, foi o Boletim Técnico pela Universidade Federal de Lavras. Naquela época tinha uma cartilha da Embrapa, e a gente foi, em 2010 nós publicamos mais um, 2015, 2016 a Embrapa publicou um, e esse 2022. Percebam que está crescendo tanto o número de publicações de umbu, que a gente já está precisando atualizar, né? Graças a Deus, em 2000, quando eu comecei a estudar, se achava pouquíssimo material científico sobre essa planta. Hoje, a gente tem um grupo forte, por exemplo, de estudo naquela região sudoeste com a UESB, o IFE de Guanambi, a EPAMIG, a Embrapa, o pessoal da Paraíba. A gente fez o primeiro Congresso Nacional de Umbu em 2023. Desceram mais de 50 pessoas da Paraíba, e a Paraíba está investindo muito nessa questão. Enfim, acabou. Obrigado.